a possibilidade de cláusula de natureza não patrimonial, sempre houve, tá? O Código de 16 já previa, embora não expressamente, mas já previa a possibilidade de cláusula de natureza não patrimonial, porque o Código de 16 já falava de nomeação de tutor para filho menor, já falava de reconhecimento de filho por testamento, isso sempre existiu no direito brasileiro. Mas o Código de 2002 veio expressamente dizendo que é possível fazer testamento com conteúdo não patrimonial, inclusive é possível que você faça um testamento só para isso. É plenamente possível que você faça um testamento só para fazer disposições de natureza não patrimonial. É comum? Ainda não. É possível? É. Pode resolver alguns problemas? Sim. Tudo bem? Então eu posso reconhecer filhos por testamento, eu posso nomear tutor para filho menor por testamento. Inclusive eu, na minha atuação profissional, já fiz um testamento para uma colega advogada que queria fazer um testamento exclusivamente para nomear a irmã dela como tutora para as filhas dela, caso ela e o marido iam pegar o avião juntos. Caso o avião caísse, ela queria que a irmã dela fosse tutora das filhas e não a avó das crianças. Então, o testamento foi especificamente para isso. Natureza essencialmente existencial. Não tinha disposição patrimonial nenhuma naquele testamento. O testamento era só e exclusivamente para nomear a irmã como tutora das filhas dela. Posso fazer disposição de material biológico para o testamento. Isso daqui tem algumas repercussões. Primeiro, quando a gente trabalha lá direito da personalidade, que eu nem gosto tanto, a gente vê que eu posso dispor livremente do meu corpo quando eu morro, posso deixar meu corpo para a ciência, por exemplo. Eu tenho um amigo que disse que quer deixar o corpo para a ciência. Eu não tenho essa coragem. Eu quero ser cremado. Inclusive está aqui registrado. Quando eu morrer, eu quero ser cremado. Se alguém me enterrar, eu volto. Nem acredito em fantasma, mas eu volto. Mas, salvo engano, o artigo 14 do Código Civil, que diz assim que é livre a disposição do próprio corpo e tudo mais. Eu posso deixar essa disposição do meu corpo registrada por meio de testamento, mas não é obrigatório deixar por testamento. Fazer o registro de que a lei de doação de órgãos condiciona a doação do órgão à autorização dos familiares próximos. Sim. E aí a gente tem uma situação em que é possível que o sujeito declare que quer ser doador de órgãos e ainda assim a família diga que não concorda com a doação. É uma situação altamente problemática. A gente tem até enunciado de jornada de direito civil dizendo que só vale a recusa da família caso não haja autorização do próprio potencial doador, apesar de que a gente tem um decreto, salvo engano, de 2017, um decreto federal dizendo que o que prevalece é a decisão da família. Então a gente tem essa coisa, o sujeito pode se reconhecer como doador de órgãos e não é a forma mais eficiente fazer isso por testamento, mas é possível fazer por testamento. Se reconhecer como doador de órgãos, ainda vai ter aquela discussão se a família tem a última palavra ou não. E eu digo para vocês que é muito mais provável que o médico, você que gosta de direito médico, que o médico profissional não se arrisque em contrariar a vontade da família, porque afinal de contas é a família que depois vai ficar atrás dele para processá-lo. Então a gente tem essa questão problemática. E também, por testamento, é possível fazer autorização para reprodução assistida pós-mortem. Todo mundo aqui ouviu falar de reprodução assistida pós-mortem? O sujeito que deixa o espermatozoide, o óvulo criopreservado, ou eventualmente o próprio embrião, já ou material antes da concepção, ou já o embrião após a concepção criopreservado. O que vai fazer esse embrião já concebido? Exatamente. Hoje tem um... A criogenia também seria nesse sentido aí? Mais ou menos, a gente vai conversar sobre ela em instantes, mas é mais ou menos nesse mesmo sentido. Mas nessa questão da reprodução assistida pós-mortem, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça,
tem um provimento de 2017, salvo engano, provimento 63, que estabelece que só será possível o registro daquela criança, né, em nome da pessoa falecida, que teve material genético utilizado pós-mortem, desde que tenha havido a autorização para o uso desse material genético em instrumento público ou algo assemelhado. O testamento é uma dessas possibilidades de autorizar. Claro, uma escritura pública é menos formal do que um testamento, mas é possível fazer essa autorização para uso em testamento. O Conselho Federal de Medicina, nas resoluções sobre a matéria, dizem que é preciso deixar por escrito a autorização na clínica onde vai ser feita a reprodução assistida pós-morte, mas aí que está o problema. O Conselho Federal de Medicina fala, só pode ser feita a reprodução assistida pós-morte se houver autorização específica para tanto no contrato firmado lá com a clínica. Só que esse contrato por si só não é suficiente, tá? Por quê? Porque em 2021 chegou um recurso especial lá no Superior Tribunal de Justiça e a quarta turma, que foi o seguinte, não era óvulo nem esperma, era já um embrião criopreservado. E aí o sujeito morreu, deixou filhos unilaterais, eram só dele, e a viúva, que não era mãe dos filhos, queria implantar o embrião. E aí os filhos entraram na justiça para proibir a implantação do embrião. E ela, enfim, o Superior Tribunal de Justiça, lá na quarta turma, julgou por maioria, foi 3-2, que o contrato com a clínica, lá com a previsão dessa utilização, não era suficiente, que precisava ser por um documento que desse a segurança necessária, que fosse um testamento ou algo com as formalidades equiparadas que garantisse segurança daquela manifestação de vontade. Portanto, aquele embrião não pôde ser utilizado. Essa semana eu estava até olhando aqui nas minhas anotações, porque eu tive essa semana especificamente aula sobre reprodução assistida, essas coisas. E aí fala exatamente isso, que é necessário a autorização por escrito. Não só no contrato, a declaração expressa que permite o uso do material preservado. Perfeito. A resolução do CNJ 63, ela é focada mais em registro da criança. O Conselho Federal de Medicina está focado mais na ética médica, né? São aspectos distintos da mesma situação. E o Superior Tribunal de Justiça teve a questão da autorização para a realização do procedimento ou não. Mas, e aí eu digo para vocês, o resto ainda falou assim, tinha que ser essa autorização para implantação do embrião por testamento ou documento equiparado. E aí, só que foi uma decisão por maioria, 3-2, e uma decisão da quarta turma. Isso não significa que haja jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria. Mas, aí você já sabe, vocês têm cliente que está fazendo FIV, está fazendo reprodução assistida. Aqui em Barreiras não tem, mas a gente sabe que tem muita gente que viaja para Salvador, para Brasília para fazer. A gente sabe. E cliente que está fazendo FIV é cliente que tem dinheiro, ou seja, cliente que pode estar preocupado em fazer planejamento sucessório também. Então você já sabe, você está fazendo. Você está com material criopreservado. Você já pensou, se você morreu, seu parceiro, seu companheiro, sua companheira morrer nesse meio tempo, o que é que vai fazer e tal? Isso tudo tem que ficar registrado. Um dos meios de registrar isso é de que forma? Por meio de testamento, que inclusive é possível fazer isso por escritura pública, mas o testamento é uma das formas mais seguras de deixar isso registrado. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo, né? A gente vai falar sobre a criopreservação. E o problema maior é saber se esse filho póstumo vai ter ou não vai ter direitos sucessórios. A minha dissertação de mestrado foi sobre isso. E até hoje, passaram anos e eu ainda não tenho um mínimo de luz sobre essa questão. Não acredito. Então,
Então é dele. Porque o primeiro caso do Brasil, salvo engano, nasceu em 2005, 2007, alguma coisa assim, foi em Curitiba. Mas até hoje não tem uma decisão. Já tem. Tem muito tempo. Tudo bem? Disposição do próprio corpo, determinações sobre o próprio enterro. Então, eu posso falar várias coisas sobre, fazer várias determinações sobre o meu próprio enterro. Então, por exemplo, eu quando fizer meu testamento em favor do meu cônjuge, né, da mulher, da Gabriela, eu vou colocar lá no meu testamento que se eu morrer antes da minha genitora, eu não quero que ela compareça no meu enterro. Então, ela está proibida de estar no meu enterro. Aí você já tem que deixar um papel com ela, né? Porque se for pedir uma certidão, seu testamento. Não, claro. Até sair. Ela Não, mas já foi enterro. Já tremou, mas já chorou. Mas ela já está consciente disso. Eu posso fazer esse tipo de disposição. Eu posso dizer onde eu quero ser enterrado. Então, eu nunca fiz, mas eu tenho um conhecido que já fez um testamento para alguém que queria ser enterrado especificamente em cemitério judaico, que fazia questão de ser enterrado em cemitério judaico. Agora, por exemplo, um caso recente que todo mundo aqui sabe, a Gal Costa. A Gal Costa queria ser enterrada no Rio de Janeiro. Era no Rio de Janeiro, ela foi enterrada em São Paulo, mas ela queria ser enterrada no Rio de Janeiro. Tinha sepultura comprada e tudo, mas a viúva dela enterrou em São Paulo. A contragosto. Porque eles estavam morando em São Paulo, né? Mas a Mas Gal ela Costa. variou até morte. Não, mas aí é uma coisa. Mas aí é uma coisa Só para contrariar. É o tipo de coisa. que a vida leva para outro lado. Isso, é. Elas moravam em São Paulo. Tinham comprado casa em São Paulo. Ué. Eu devia ter dito, ó, tudo bem, divide. Metade de Agora cada também tem lugar. sepultura lá no Rio de Janeiro. Metade de cada lugar. Que triste. Bota um Creme, pouquinho. joga um pouquinho. Então esse tipo de Creme, um coisa. pozinho, joga um pouquinho. Você divide direita e esquerda ou central? Queima e bota um pouquinho em cada lugar. Por testamento também pode ser estabelecido sufrágios para a alma. O que são sufrágios para a alma? Doação para a igreja. Mandar rezar uma missa. Mandar rezar uma missa, celebrar. Mandar rezar uma missa, celebrar um culto. Inclusive, lá para as disposições em favor do Mosteiro de São Bento, todos os dias são rezadas missas em favor de todas as pessoas que fizeram disposições em favor do mosteiro, condicionadas. É porque muitas vezes a disposição para a igreja, nesses casos do Mosteiro de São Bento, eram condicionadas a: estou te deixando esse pedaço de terra, estou te deixando esse imóvel, estou te deixando esse valor em dinheiro, desde que seja rezado para mim uma missa, para minha alma. Aí o filho não tem paz, né? Uma missa todos os dias. Todo dia rezando com vocês, depois de trabalhar. Você está dormindo aí, foi sua missa. Mas a gente está falando isso, mas isso daqui é Tem algo. muito sentido para muita gente, né? Isso daqui é relacionado ao direito fundamental, é liberdade de culto. A liberdade de culto para muita gente é muito significativo. É muito significativo. Pode ser que o cliente de vocês se preocupe com isso. A gente não tem nem essa noção. Tudo bem? E em relação à questão de direitos morais, eu também. Você perguntou, Renato, essa questão do livro. Aí eu falei do livro que a gente compra, entre aspas, compra. Aí do livro que você escreve, você pode dizer que você, quando morrer, você quer que o livro que você escreva seja tirado de circulação. Que circulou enquanto você foi vivo, mas que agora que você está morto, você não quer mais que aquela obra circule. É uma possibilidade. Você viu a Marília Mendonça que lançou agora esse mês o DVD? O DVD não. O vídeo que viralizou aí? Não, eu estou totalmente por fora. A nova música dela. É que estava gravado. Já estava gravado. Eu estou totalmente por fora. Meu Deus, Rafa está usando sertaneja aqui, o caso. Eu estou totalmente por fora. Várias coisas gravadas, Os exemplos várias do parcerias. sertanejo. Estamos todos impressionados. Não, eu estou totalmente por fora. Volta aí. E só da manhã de Não, porque os decretos reais, que eu saiba, são os áudios das lives que estão. declaração reais
outras parcerias. Por exemplo, Zezé de Camargo, o Luciano falou que não ia soltar quando ela morreu, porque ia se aproveitar da morte, mas soltou depois. O de Nayara Azevedo lançou depois. Da Nayara Azevedo teve um caso de uma confusão na época Isso. que ela Do queria Big lançar. Brother. Ela estava no Big Brother, tá? Mas ela lançou e não colocou, né? Mas a Marília Mendonça poderia, por exemplo, ter dito que quando ela morresse, queria que todas as músicas dela. Ela foi um exemplo que não tinha, né? Não tinha testamento até mesmo porque ninguém esperava que ela fosse Ela morrer. fosse morrer. Tão jovem. Gente, a mulher com tanto dinheiro e não fez Eu testamento. fiquei chocadíssimo e arrasado. Foi um dia muito triste. Foi. Eu chorei horrores. Ela não Assisti. tinha nem- Eu ela passei não o tinha dia na nem- frente da televisão ela não assistindo o tinha velório planejamento completo. sucessório e também está brigando hoje na justiça com o empresário, porque ele alega também milhões, assim, que ela deve a ele. É uma discussão jurídica. O inventário dela é É o mesmo caso também. Não. O problema do Gugu é outro. O Gugu São é outro. outros. Não, São não, outros. São tantos Muita outros. gente É. envolvida. Eu falo assim, a questão de algo inesperado. Quem fez o testamento do Gugu Ah, não tinha Mas o assim, Gugu muita tinha coisa. testamento, é. Tinha. Mas é um testamento Que, que. inclusive, também estava com pedido de anulação do testamento. Eu não sei se foi um testamento feito no Brasil ou foi nos Estados Unidos. Nem se o patrimônio dele estava majoritariamente aqui ou lá. Foi no Brasil, inclusive, tem, no próprio testamento existe disposição da mãe dos filhos falando, e ela pediu a anulação, considerando que na época da assinatura ela não tinha livre vontade para decidir porque estava no processo de depressão. Ela alega isso, Sim. para querer anular. E você viu o caso do rapaz que se disse companheiro dele Foi Perdeu legal, agora. né? e que perdeu a causa. Mas agora parece que a irmã e os filhos estão querendo considerar para incluí-lo. Como companheiro. É porque quando eu li a Por conta notícia. dessa decisão aí do STF. É porque é difícil falar sem ter acesso aos autos. É só falar com base nas notícias. Mas com base nas notícias que eu li, eu só li a declaração do sujeito dizendo assim, porque eu era companheiro do Gugu, mas nós vivíamos nós vivíamos uma relação que não era aberta ao público, uma relação por debaixo dos panos, mas éramos companheiros. Aí eu falo assim, E cadê o requisito, né? É amor. bora lá. União estável é o quê? Relação pública, contínua, duradoura. Relação pública, contínua e duradoura com o propósito de constituir família. Você pode ter o contínuo e duradouro, você pode ter o contínuo e duradouro com o propósito de constituir família, mas se você não tem o público, você não tem união estável. Você não tem posse do estado de casados. Posse do estado de casados é o quê? É você se tratar como casado, é você ser reconhecido no seu círculo social como casado. Se você não é reconhecido como casado, se você não é socialmente casado, você não tem posse do estado de casado. E outra problemática também do testamento do Gugu é que ele nomeou a irmã. Então, existia essa problemática. Os filhos entravam em guerra. Muito dinheiro. Na verdade, eu penso que a mulher dele, a mãe dos filhos dele, está mais próxima da definição de união estável. Muito mais. do que o outro. Muito Porque mais. Muito mais. Quantas revistas não tem desse povo? Eu acho que outra era amante. Não, é o que eu acho também. É porque assim, ó, na verdade a história que fala Não é sobre igreja, é a história toda que dizem é que pelo fato dele ser uma pessoa pública na época, que era considerado um galã e tal, não ficaria bem para a imagem dele aparecer com outro homem. Então ele tinha ela como a esposa. Mas estava lá. Pra gente era O assim. problema é esse. Eu falo assim, por detrás o que a história mais ou menos é essa. Inclusive diz que existe um contrato, né? Que Ele, inclusive, ele essa com parte ela também. falando que a situação deles dois seria somente na questão Por conta dos filhos. da procriação. Porque ele Isso. precisava daquilo. Pessoal. Essa advogada ele Mas não teve. Pessoal, qual é o problema? Qual é o problema que a gente tem? Qual é o problema que a gente tem com essas disposições de caráter existencial, essas disposições de caráter não patrimonial? O problema é que o testador pode falar o que ele quiser, mas a lei não traz Isso. mecanismos de executoriedade. Isso daqui, para vocês que querem trabalhar com a área e que querem dar ao seu cliente o melhor serviço possível, vocês têm que pensar nisso. Vai no bichológico. Porque... Hã? Onde é que entra aí? É o quê? Nos bichológicos. Não vem adutor para cuidar dos cachorros, dos gatos.
Ah, é possível também. Onde é? Nomeação de tutor pode entrar nesse meio. A gente vai falar sobre benefício para gato e cachorro daqui a pouco. Mas isso daqui é importante. A lei prevê a possibilidade de disposição de caráter não patrimonial para eu dispor sobre o meu enterro, para eu dispor sobre o meu corpo, para eu dispor, para eu pedir para rezar uma missa para mim e tudo mais. Mas não diz nada a respeito do que acontece caso essas disposições não sejam cumpridas. Tudo bem? Perfeito! Se Gal Costa tivesse feito lá um testamento, não sei se ela fez, mas se ela tivesse feito no testamento dela dizendo: quero ser enterrado no Rio de Janeiro, pá, foi enterrado em São Paulo, e aí? Qual a consequência? A lei por si só não traz a consequência por isso. Caso ela tivesse um testamenteiro, e a gente vai conversar sobre testamenteiro lá no final, e se fosse a hipótese, que nem sempre é, do testamenteiro ser remunerado, pode ser que a pena, a sanção para o descumprimento dessa cláusula fosse a redução ou a privação da remuneração do testamenteiro. Mas nem sempre o testamenteiro vai ter remuneração. O testamenteiro só vai ter remuneração se não for herdeiro. E normalmente quem é testamenteiro é quem é herdeiro. Ou seja, significa que o testamenteiro não vai ter remuneração. Você vai privar ele de quê? Deixa eu conversar sobre o testamenteiro lá na frente. Por que eu estou falando sobre isso? Porque se aparecer um cliente de vocês dizendo assim: não quero que a minha genitora compareça no meu enterro. Ou então, quero que no meu enterro, do início ao fim, toque Marília Mendonça. Eu ia falar um polêmico. E aí, em vez de tocar o polêmico, tocou, sei lá, Léo Santana. Ou então, sei lá. La Fúria. O canário. Tocou igual o canário, em vez de tocar o polêmico. Aí você coloca lá, você fala: beleza, você quer que seja rezada uma missa para você? Tudo bem. E se a pessoa responsável por isso não providenciar? O que acontece com ela? Tá, e se a gente coloca as Na lei penalidades? qual é o tipo de penalidade? E a questão toda é essa. Porque a lei não prevê, mas quem é que pode prever? O testador. O próprio testamento pode dizer: isso tem que ser cumprido. E meu herdeiro tal, ou todos os meus herdeiros tais, tem que assegurar que isso vai ser cumprido, sob pena de sofrer sanção tal. Claro, essa sanção tem que respeitar a legítima do herdeiro necessário, mas ainda que, entre aspas, sendo uma sanção que retire uma parte da parte disponível, o sujeito vai sentir no bolso, se for uma multa, alguma coisa assim. Né? Então é algo que isso pode ser pensado na hora de planejar a execução do testamento, a feitura daquele testamento. Meu cliente quer uma disposição de caráter existencial, como é que eu vou providenciar para ele um mecanismo que assegure que isso vai ser respeitado? Porque a lei não vai assegurar. Então é pelo testamento que você vai tentar fazer com que isso seja respeitado. O problema é que se você destinar essas atividades a um herdeiro necessário, é complicado, porque mesmo que você condicione o recebimento da parte disponível a ele cumprir essas condições, alguma condição que você tem estabelecido, o não cumprimento vai deixar de receber a parte disponível, mas vai retornar legítimo e ele vai receber também. Não, se você fizer a previsão adequada no testamento. Isso tudo depende da forma como você redigir a condicionamento. Mas se a pessoa não tiver interesse em substituir o herdeiro testamentário. Como é? Se ela não quiser substituir o herdeiro testamentário, por exemplo, ela tem 2 filhos e ela quer que reze uma missa. E para rezar essa missa, ela condiciona que um dos filhos receba a parte disponível desde que ele providencie tal feitura. Aí ela não dá substituição caso ele não descumpra isso, não quer que seja substituído, não quer que outra pessoa estranhe a relação desses 2 filhos recebam. Mas, Mateus, você enquanto advogado, você tem que pensar no mecanismo que melhor segure a satisfação do seu cliente. Você tem que pensar nisso, porque o herdeiro não vai querer. Tudo bem, vamos pensar no mecanismo.
deixa alertado lá em algum lugar, deixa avisado alguém, nomeia um testamenteiro que assegure. O Alguma coisa cliente nesse sempre quer sentido. ouvir o que ele quer, mas a gente nunca fala o que ele quer. Porque às vezes ele precisa ouvir verdades. Não tem como ser assim, você vai ter que ter uma igreja no meio, uma doação para uma tia chata, alguma coisa. A gente tem que falar. E claro, é impossível a priori dar uma solução que funcione para cada Sim. caso concreto. É impossível a priori dar uma solução que funcione para cada caso concreto. Faz parte do nosso trabalho, em cada caso, identificar a melhor solução possível. Porque a gente sabe que as famílias são problemáticas. A minha mesmo, Jesus. Essa solução, ela se divide também na parte patrimonial que contempla a herança, como todo, né? Possivelmente. O senhor falou sobre multa, então essa multa poderia ultrapassar e ser uma multa que a pessoa paga no próprio bolso. Não, isso não pode ser feito. Seria algo... Da herança. Exatamente. Por isso que eu vou onerar um herdeiro meu que se fique responsável de cumprir isso sob pena de receber uma sançãozinha. Não preciso necessariamente condicionar o recebimento da parte disponível a isso. Não preciso necessariamente. Mas vou dizer, se não cumprir, vai ser multado, vai perder a fração tal vai ser direcionada para o outro, porque aí até estimula o outro a assegurar que claro. A gente tem filmes Mas todos quando isso, uma tem coisa vocês que querem querem enterrar, mas tem um anel guardado de ouro. Enterrar ele, a gente não quero ver que tá o anel. Tudo bem? Aí você perguntou, o Superior Tribunal de Justiça tem uns 3 anos, tem uns 3 ou 4 anos mais ou menos, que reconheceu a possibilidade de que por testamento o sujeito determine que o seu corpo vai ser criopreservado, esperando que no futuro possa ser reanimado. Foi expulsão de 2 irmãs. Foram 2 irmãs? 2 irmãs. Uma estava com o pai, próximo, uma morte, e Ah. outra não. Então ele deixou, ele queria. A outra, não, que não vai, que vai ser enterrado. E a outra queria manter a vontade dele. Sabe por que normalmente eu fico imaginando, né? A pessoa não quer que o sujeito seja criopreservado? O custo de manutenção Sim, é altíssimo. da criopreservação. Altíssimo. E o pior, Nos e quando Estados esse, Unidos, acho que tem pouquíssimas pessoas. e quando esse custo corre o risco de invadir. Invade. Exato. A menos que A seja, herança, a própria herança. a menos que seja um bilionário, alguma coisa assim. E é uma clínica, passa por um teste, tá? É experimental, né? Então você fica lá congelado, aguardando que daqui a 50 100 anos, 100 anos, tenha a possibilidade de ser ressuscitado. Dizem que Michael Jackson está, né? Dizem. É mesmo? Não sabia não. Dizem, tem uma teoria que dizem que ele está. Segundo já estava falando mais disso. Parabéns, viu, Rafael? Só de conhecimento, quem quiser, no dizer o direito, se você coloca lá criogenia, vai sair a decisão nesse sentido. Ah, beleza. Vou pegar para vocês. Também, possibilidade de, por testamento, fazer disposição do conteúdo digital. Esse não se leu, mas... E aqui, vou fazer a diferença entre testamento digital e testamento eletrônico. Vocês encontram algumas pessoas tratando de forma equiparada, mas não se confundem. O que é o testamento digital? Testamento cujo conteúdo é herança digital. O que é o testamento eletrônico? É o testamento feito por meios eletrônicos. Minha dúvida é o seguinte, o que a moeda digital vai prestar? Criptomoeda. Digital também. Digital. É a mesma Então, discussão. Justamente porque a dúvida é a seguinte, ela não tem a fiscalização fiscal, né? A principal característica dela é essa. O problema da criptomoeda é um problema muito grave, que é, se o sujeito perde a chave, não adianta deixar por testamento que não tem como recuperar. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Então, a criptomoeda pode ser incluída no testamento digital enquanto ela não for proibida, né, enquanto não se tornar objeto ilícito, pode. Por enquanto é objeto lícito, pode. Não sei se ela vai ser proibida. Se for, vai ser objeto ilícito, aí não pode. Mas enquanto for objeto lícito, pode ser incluída no testamento. O problema é,
perdi a chave, posso fazer com que o judiciário dê uma ordem, não, tem incluído no testamento, é meu direito a receber? Não tem como. Não tem como. Esse é o problema. Quem que faz a gerência disso? São os próprios usuários. Usuário. E fica no blockchain. Aí mesmo. essa senha. Então, no caso, eu teria então, que dispor no testamento a senha também. Isso. Exatamente. Que eu... Exatamente, o problema é esse. Que louco. Aí você vai deixar no testamento público. Ou então no cerrado. Mas o problema do cerrado é que. Mas ainda assim, cara, é muito... É. muito louco, assim. Existem problemas. Pandemia chegando na cara. E por fim, tem um testamento ético, que no Brasil não é tão comum, mas que nos países de língua inglesa vem se tornando cada vez mais comuns, e que como a gente, depois de 10, 20 anos, começa a copiar tudo que é feito nos Estados Unidos, está chegando. Porque o testamento ético é aquele, claro, que pode estar incluído dentro de um testamento com conteúdo patrimonial. Mas é um testamento, são disposições testamentárias com natureza de mensagens deixadas para familiares, para amigos, para pessoas próximas. Então, conselhos, desabafos, segredos, pedidos de perdão. Tem um segmento bem específico disso, de, por exemplo, quando empresários morrem, deixam quais são as diretrizes éticas que eles querem que sejam seguidas na continuidade daquela empresa familiar, como foi que eles chegaram ali, como eles querem que aquela empresa familiar continue a respeito dali. Isso tem se tornado muito comum, existem empresas ganhando muito dinheiro com isso. Poderia ser. Poderia ser. Não, poderia ser, não, porque receita não é protegida. Mas eu quero deixar a receita daquele produto X. Não, poderia, perfeito. É porque não é patrimônio, não é. Seria a mesma coisa. No caso da Coca-Cola. Só que aí O segredo. Não, eu só estou falando isso porque a Coca-Cola. Porque a Coca-Cola. Exatamente, a Coca-Cola é um segredo empresarial, né? Não é segredo pessoal, é segredo empresarial. Segredo empresarial, já é uma diretriz. Mas tem isso. Só que, aí repito, isso é algo que no Brasil é algo que vai chegar, é algo que é bem comum nos Estados Unidos, alguma coisa comum também na Inglaterra, talvez chegue no Brasil nos próximos anos, mas tomar cuidado com... por exemplo, sabe aquele ator Philip Seymour Hoffman? O que fez... Ele é ganhador do Oscar, pô. Aquele que era jornalista. Pesquisei, gente, do Google pra mostrar a foto dele. Google Fotos. Fala um filme, mas fala. Eu me esqueci o nome do filme. Nossa, o nome dele já saiu. É que você tá aqui. Philip Seymour Hoffman. Ele morreu tem um tempo já. Morreu tem uns 5 anos. Ontem, o meu filho de 10 anos estava mostrando um vídeo no YouTube de um rapaz, youtuber de jogos assim, muito famoso lá nos Estados Unidos. E um dia antes de ele morrer, ele fez, eu acredito que seja mais ou menos isso. Ele gravou lá um áudio com a voz dele, agradecendo todo mundo, os youtubers. Perfeito. E dizendo que continuasse seguindo ele mesmo após a morte, essas coisas tudinho. Perfeito. E eu tenho esse exemplo desse ator, do Philip Seymour Hoffman, porque ele fez um testamento ético, dizendo como ele queria que os tutores do filho dele criassem o filho dele. Dizendo assim, porque eu quero que vocês criem meu filho com os valores tais, que vocês... Religião, pode ser também. Exato, que vocês ensinem ele a ser uma pessoa educada, uma pessoa amorosa, que tenha conhecimento de cultura geral e tal. Foi uma espécie de testamento ético. Isso tem executoriedade jurídica? Não, mas pode ser feito por testamento? Pode. Já ia perguntar isso, não tem executoriedade. A menos que... Tudo bem? E aí tem a figura chamada do testamento vital. Já ouviram falar de testamento vital? Você já, com certeza. Eu não. Testamento vital. Mas vai ouvir. Já ouviram falar de testamento vital? Testamento vital, que foi popularizado no Brasil com esse nome de testamento vital, importado do direito anglo-americano, né? Como living will, que são aquelas diretrizes que você deixa para o que seja feito com você
em matéria de tratamento de saúde, caso você já não esteja mais apto a manifestar vontade. Né? Ou seja, caso eu chegue no hospital em coma e precise passar por um procedimento médico, né? O que fazer? Vai autorizar ou não vai autorizar? Seria para a questão de desvirar aparelho. Mas tem Exatamente. a questão da eutanásia, né? Não, é porque a eutanásia Se isso seria uma eutanásia. Não, eu não posso no Brasil nem prever que seja feita comigo a eutanásia, nem o suicídio assistido. Não posso, no Brasil, pelo menos não nesse momento e não no futuro tão próximo. Né? Doação de órgãos. Mas... Não, mas é o seguinte, eu posso dizer o seguinte, eu sei que na minha família eu tenho um histórico de Alzheimer. Aí eu posso dizer assim, se eu tiver com Alzheimer, ou seja, eu vou ficar incapacitado de manifestar vontade, não vou ter mais a possibilidade de dizer se quero ou não me submeter a determinado tipo de tratamento, já deixo aqui desde logo, enquanto eu tenho aptidão mental, dizendo que não quero Ser reanimado. diretriz de reanimação, dizer que não quero ser mantido entubado, não quero ser mantido vivo apenas preso a aparelhos, esse tipo de coisa. Ou seja, que eu não quero o prolongamento desnecessário de certos tratamentos que Não querer receber transfusão de sangue, por exemplo. é uma possibilidade que é comum em determinados grupos religiosos. Isso. Por exemplo, em casos de morte cerebral, aí tá lá, a pessoa pode colocar uma disposição sobre, por exemplo, doação de alguns órgãos que se regeneram. Então, Olha, eu gostaria que se eu entrasse em morte cerebral e for preciso e eu for compatível, eu gostaria de doar o fígado, por exemplo. Pode? Não, você pode. Porque a pessoa não morreu. Porque Então não é bem uma a morte doação, cerebral, não. a morte cerebral, para efeito jurídico, é morte. Mas assim, A eu morte falo cerebral pra é um caso morte. vegetativo, a pessoa tá lá, não morreu, mas tá mapado que é pra cá. Se a pessoa não teve morte cerebral ainda, ela está viva. Sim. O que ela pode escolher é não ser mantida Aquelas situações. não ser mantida, entre aspas, ligada a aparelhos, ou seja, que desligue os aparelhos que estão artificialmente mantendo ela Eu viva. falo que assim, alguns órgãos a gente doa em vida, tipo doação de medula óssea, enfim. Poderia deixar isso no testamento vital, que nesses casos, se ela for compatível, meu filho teve um problema, se eu for compatível, por mais que eu seja em estado vegetativo, eu gostaria que doasse meu medula óssea, gostaria que doasse um fígado, um rim, enfim, que é algo que tem como viver. Que seria possível doar em vida, seria possível. Mesma legislação específica, não faz doação específica. A Lei 9434, de 97. Lei 9434. Rafael, eu acho que você aplica naquele caso, porque toda vez que você vai passar por um procedimento cirúrgico, algumas coisas, você faz assina, assumindo O termo de consentimento informado. E aí seria esse caso, se você deixasse então alguém para resolver isso. Porque existem algumas situações. O testamento vital, é uma espécie de diretriz antecipada, diretiva antecipada, que você diz, se eu chegar na situação tal, eu não quero que prolongue minha vida artificialmente. Por exemplo, né? Não quero ser submetido à transfusão de sangue, não quero ser submetido à ressuscitação. Inclusive, eu tive uma colega do doutorado que estudou apenas isso, só ordem de não ressuscitação, que aqui no Brasil, inclusive, é bem problemática e desrespeitada. Outra situação diferente é você deixar alguém com poderes para, caso você chegue nessa espécie de situação, tomar decisões por você. É uma situação que também é um diretivo antecipado, só que não é exatamente o testamento vital. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Porque o testamento vital, que é esse documento pelo qual você diz que em determinada situação você escolhe não se submeter, ou então que você, pelo contrário, você escolhe se submeter. Não, prolongue sim minha vida o quanto puder. Tem gente que é apegado. Tem gente que é apegado. Quer ficar na matéria. Tem gente que é apegado. Faz parte, não julgo ninguém. Talvez eu seja apegado também quando chegar a minha hora. Talvez eu fale, não, prolonga aí. Hoje em dia eu falo que não quero, mas talvez chegando lá na hora, só quando chegar na hora que a gente sabe dizer, né? Apesar de receber esse nome de testamento vital, testamento não é. Por quê? Porque isso daqui é para produzir efeitos antes da pessoa morrer. E testamento produz efeitos apenas quando
Depois, o nome técnico que se dá a esse tipo de documento é diretiva professor. Diretiva antecipada de vontade ou DAV. No caso da ressuscitação especificamente, o nome é ressuscitação por motivo, a pessoa morre. Você religa ela para a parede. Pois é, e aí? Mas na verdade é uma ressuscitação com base em parada cardiorrespiratória. Cardiorrespiratória, não sei, exatamente. Porque para efeitos de morte, isso é considerado morto quem tem a função Cerebral, que é irreversível. Pelo menos no nosso conhecimento técnico hoje. Inclusive tem um protocolo médico, 24 horas e tal. Exatamente. Porque tem gente que passa mais de uma hora parado. Tem os testes que são feitos. No nosso conhecimento técnico hoje, a morte cerebral é irreversível. Mas a cardiorrespiratória é reversível. Tipo, você pode morrer do coração, mas... Inclusive, durante a maior parte da história médica, a morte era parada cardiorrespiratória. Isso. Só se mudou a lógica da morte da cardiorrespiratória para cerebral quando houve o primeiro transplante de coração, nos anos 60, se não me engano. Porque aí ficou aquela polêmica, fizeram um transplante de coração, mas se o coração estava batendo, fizeram um transplante de coração de uma pessoa que podia ficar viva ainda, ou seja, aí foi toda aquela... É aquela mesma polêmica do network, não sei o que é feito, que é nascer de a ordem de invocação também. Nasceu respirando. Tudo bem? Aqui, sobre o testamento. Em primeiro lugar, o testamento é gratuito. O que é que significa dizer que o testamento